Olá pessoal, bom dia, espero que todos estejam bem. Vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo, que é sobre República Velha ou Primeira República. Semana passada eu disse que a gente encerraria essa semana o nosso conteúdo, mas infelizmente não vai ser possível porque a gente ainda falta estudar um pouco sobre as manifestações operárias e também o modernismo, que foram acontecimentos importantes durante aí a Primeira República. E hoje a gente vai estudar o messianismo, que foi um movimento de cunho religioso característico das revoltas do campo durante a República Velha. E essas revoltas, elas foram chamadas de a Guerra dos Canudos e a Guerra do Contestado. Enquanto nas cidades, as medidas autoritárias do governo e também as precárias condições de vida e também de trabalho da população geravam greves e revoltas, no campo a situação ainda era bem pior, porque eram populações que foram esquecidas pelas autoridades. Uma grande parte dessa população rural vivia em condições miseráveis, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, à segurança. Nem mesmo o básico eles tinham. O básico, quando eu me refiro, gente, à alimentação, ao básico de higiene pessoal. Então, se a situação das pessoas que viviam na zona urbana era complicada, imagine a situação das pessoas que viviam na zona rural. E nesse contexto de dificuldades sociais, surgiram os movimentos messiânicos que pregavam a vinda de um Salvador para resolver esses problemas da população. O messianismo é a crença na vinda de um Messias, ou seja, um Salvador, um libertador do povo. Jesus Cristo, por exemplo, é o Messias dos cristãos. E os judeus, eles ainda esperam ser o Messias, que é tido aí como o Redentor, como o prometido de Deus. E aí, nesse cenário, nós temos o surgimento de Antônio Conselheiro, um dos líderes de Canudos. Ele era um cearense, pelo nome de Antônio Mendes Maciel, e ficou conhecido como Antônio Conselheiro por ele dar conselhos, né? Ele fazer pregações. E foi um dos principais líderes messiânicos brasileiros. Depois que ele exerceu diversas profissões, entre elas a de professor, ele vagou aí pelo Nordeste, pelo sertão afora, pregando de cidade em cidade, promovendo mutirões para ajudar os pequenos agricultores, a reformar as igrejas. E essas ações dele acabou o venerando, né? Ele foi venerado por suas pregações, por suas ações sociais. E aí, em 1893, ele se fixou no interior da Bahia, às margens do rio chamado Vaza Barris, e fundou, na velha fazenda chamada de Canudos, uma pequena comunidade que rapidamente se transformou em um arraial. A pregação de Antônio Conselheiro acabou atraindo milhares de seguidores, e em poucos anos, Canudos se transformou em uma comunidade autossuficiente. O que eu quero dizer com autossuficiente? Que é uma comunidade que produz todos os bens que ela necessita, né? Que vai desde a alimentação, a confecção das roupas, das vestimentas, a construção das moradias. Então, quando eu digo que Canudos é uma comunidade autossuficiente, é porque ela é independente de qualquer outra, ela produz os seus próprios bens, os seus próprios meios de sobrevivência. E aí, os integrantes de Canudos apoiavam-se na narração bíblica dos apóstolos e, por isso, tanto a lavoura como o gado serviam a todos, era algo comunitário, né? Tudo que era produzido no Arraial de Canudos era compartilhado por todos que estavam lá. E essa população era, em sua maioria, sertanejos pobres que fugiam dos desmandos dos coronéis e também do desemprego. Eles estavam em busca não só de conforto material, como também espiritual.
tanto que a grande maioria abandonou as igrejas, a Igreja Católica, e resolveu seguir aí o Antônio Conselheiro. E em Canudos haviam várias pessoas que tinham outras profissões, como por exemplo, haviam negociantes, haviam enfermeiros, soldados, artesãos, mineradores e até professores. A autonomia da gente de Canudos em viver conforme a Bíblia feita por Antônio Conselheiro e, sobretudo, a decisão de não pagar impostos lançados pela recém-república e também os latifundiários que temiam perder os seus empregados, o clero que viu seus fiéis se afastarem, né? E esses fatores foram vistos como uma ameaça às autoridades, né? Além disso, o Antônio Conselheiro ele foi rotulado de monarquista, porque ele criticava muito a separação da igreja e do Estado, né? Não sei se vocês se recordam, mas acho que foi na aula atrasada eu falei que no governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca, ele propôs isso, da separação de igreja e Estado, e tornou o Estado um Estado laico, né? Sem religião. Então, pelo fato dele fazer essa crítica, acabaram tornando como um fanático monarquista, como se ele quisesse que a monarquia voltasse. E isso era muito perigoso, porque os republicanos eles não toleravam monarquistas, né? Eles não toleravam quem era contra o governo republicano. Temendo que as ideias de Antônio Conselheiro se espalhassem pelo país, as autoridades, tanto estaduais como federais, na pessoa do presidente da República, organizaram aí expedições militares, num número mais ou menos de 4 expedições militares, para destruir Canudos. E aí nos confrontos, foram 3 confrontos que os sertanejos saíram vitoriosos. Eles saíam gritando vivas ao Bom Jesus e também a Antônio Conselheiro. E atacavam os inimigos com armas de fogo, facas, facões. E as 3 primeiras expedições foram vencidas pelos sertanejos, né? Eles utilizavam a tática de emboscada, que é quando você espera o inimigo escondido, assim, você fica escondido e ataca o inimigo de surpresa. Então eles conseguiram vencer essas 3 expedições com essa tática de guerra, né, de emboscada. E aí a gente pode aqui também analisar, pessoal, o papel da imprensa. A imprensa é responsável tanto por alavancar, mas também destruir a imagem de alguma figura pública. A gente observa isso muito atualmente, né? Quanto que a imprensa ela tem um papel importante no de levantar a imagem de uma pessoa, mas também acabar com a imagem de alguém. E a imprensa oficial acabou transformando o Antônio Conselheiro, não só ele, mas também outros líderes, como por exemplo tinha o João Abade, o Pajeú, nos maiores inimigos da República. E aí na 4ª expedição, enviada pelo então presidente, que era na época o Prudente de Moraes, essa expedição ela foi composta de 6.000 a 14.000 homens, muito bem armados. E essa expedição arrasou o Arraial de Canudos, mataram todos os sertanejos, os que não morreram foram degolados pelas tropas do exército. Antônio Conselheiro foi decapitado e as casas foram incendiadas. Alguns historiadores afirmam que a população de Canudos girava aí em torno de 10.000 habitantes, e já as autoridades da época afirmam que girava em torno de 25.000 pessoas. A gente pode concluir que a população de Canudos, a sua maioria era composta de gente da roça mesmo, né? Sertanejos, que nunca manuseavam uma arma. Eles não sabiam se defender adequadamente. As armas deles eram enxadas, facões, né? Mas eles foram destruídos covardemente por aqueles que se diziam republicanos, porque eles queriam levar uma vida melhor que a vida que eles levavam, trabalhando aí para os grandes latifundiários. A Guerra de Canudos foi uma outra revolta do campo. Se a gente observar, essas pessoas elas só estavam buscando um modo de vida menos sofrido
Isso foi suficiente para as elites locais e a igreja também os tornarem inimigos da República. A Guerra do Contestado, ela foi narrada pelo jornalista Euclides da Cunha, que presenciou o conflito de perto. Na época ele estava como correspondente do jornal O Estado de São Paulo. E aí, anos depois, ele reuniu algumas impressões no livro chamado Os Sertões, acho que vocês já ouviram falar. E essa obra, ela narra a luta dos habitantes de Canudos na defesa do seu modo de vida comunitário. E essa história acabou tomando uma forma de denúncia, revelando, por exemplo, o efeito das secas, a devastação do meio ambiente produzido por queimadas, além de também inserir no enredo do livro imagens de medo, solidão e abandono do Estado, né, o abandono dessas populações promovido pelo Estado. A Guerra do Contestado, ela aconteceu de 1912 a 1916. No início do século XX reinava um clima de forte tensão social na região chamada de Contestado, essa região aí do mapa que vocês vão estar vendo agora, porque os coronéis locais, eles expandiam suas fazendas de gado, tomando as terras dos indígenas e também dos poceiros. Poceiros, pessoal, são pequenos proprietários que ocupam uma terra que não existe em ninguém, que ninguém está explorando. E aí eles cultivam durante anos essa terra e acabam ganhando direito de posse sobre ela. Então, já existia conflitos locais em torno de uma grande extensão de terra. Mas aí a tensão aumentou quando o presidente da época, Afonso Pena, que ficou conhecido aí como inserir no Brasil as estradas ferroviárias, as estradas de ferro. E aí ele concedeu uma extensa área entre o Paraná e a Santa Catarina, que era justamente na região chamada a região contestada aí, para uma empresa dos Estados Unidos chamada Brasil Railway Company, para construir um trecho de estradas de ferro que fazia linha de São Paulo a Rio Grande do Sul. E além dessa área que foi cedida a essa empresa, ainda foi cedida uma faixa de 15 quilômetros de cada quilômetro da ferrovia. Então era uma área muito extensa, mas era uma área que viviam pessoas, né? E a região, ela era disputada entre também os estados do Paraná e Santa Catarina. Por isso a gente chama de contestada. E aí em 1911, essa empresa, Brasil Highway Company, criou uma outra empresa chamada Lumber. E essa empresa, ela se dedicava à exploração de pinho e outra, eu esqueci o nome, Imbuía. E essa empresa, ela se comprometeu a colonizar a região com famílias vindas da Europa. O interesse da Lumber não era só colonizar. Ela queria explorar o pinho e a Imbuía, que era muito rica na floresta nativa. Os dirigentes da empresa arregimentaram, na verdade, capangas para expulsar os sertanejos que estavam vivendo naquela área e instalaram numa cidade chamada Três Barras, em Santa Catarina, o maior complexo de madeira da América do Sul. E essas pessoas que viviam nessa terra, que foram expulsas, os camponeses, eles passaram a buscar orientações e seguir um líder messiânico também, chamado de José Maria. Pouco tempo depois, foram erguidos vários povoados nas áreas de Santa Catarina, que era pretendida pelo Paraná. Aí os fazendeiros e a imprensa de Paraná passaram a dizer que os sertanejos eram monarquistas e também fanáticos, inimigos da República, as mesmas justificativas utilizadas contra Canudos. E aí o presidente da República, ele se viu em uma forma de intervir, né?
Mas na verdade os camponeses eles só estavam reagindo contra a perda de suas terras e também o desrespeito aos seus costumes e tradições. O governo federal, temendo um episódio semelhante ao de Canudos, auxilia os coronéis locais enviando tropas para expulsar os sertanejos. O José Maria morreu no confronto, mas os seus seguidores se mantiveram firmes em diversas cidades da região. Inclusive, o número de vilas santas aumentou. E durante o confronto, os sertanejos incendiaram a sede da empresa estadunidense. E isso foi um disparate, né? E como resposta ao ataque, o presidente da República, que na época era o Hermes Fonseca, lançou contra o contestado 6.000 soldados armados de canhões, metralhadoras e também avião, em nome da República e do Progresso. As vilas santas foram arrasadas, assim como Canudos, e os sertanejos foram fuzilados e queimados vivos. Com o fim do contestado, os estados do Paraná e Santa Catarina chegaram a um acordo e acertaram aí os limites entre os dois estados. E para concluir, a gente observa que esses episódios que marcaram o período da República Oligárquica, como a Guerra do Contestado, a Guerra dos Canudos, a Revolta da Facina, a Revolta da Chibata, assim como o cangaço, que ele vai surgir aqui nesse período também, durante o governo de Getúlio Vargas, na verdade ele já existia antes, podem ser interpretados como as respostas populares à exclusão que tinha sido submetida a grande parte da população. A grande maioria da população brasileira na época era extremamente rural. Então, de certa forma, era uma população excluída. E essas revoltas, elas não tinham o objetivo de propor uma grande mudança profunda nas estruturas do Estado, não. E nem era uma revolução social em busca de direitos. Eles só queriam superar as dificuldades, as suas dificuldades, as dificuldades imediatas das camadas mais pobres. E acabaram aí todas vencidas pelos representantes do Estado e também dos setores privilegiados que faziam o uso da força policial e militar para manter as coisas como estavam, né? Sempre foi assim aqui no Brasil. O Estado, seja representado pela monarquia, seja representado por um presidente, sempre vai utilizar a sua força através do uso policial, do uso militar, para combater as revoltas populares. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês compreendam, tenham compreendido o conteúdo. Até a aula que vem e a gente já encerra a República Velha na semana que vem. Um abraço.